no Tom Maior é sério, porque a recente aprovação do projeto de lei, que vem sendo conhecido como pacote do veneno, tem gerado preocupação entre cientistas e ambientalistas, que desde 2013 alerta para as consequências de uma legislação mais flexível aos agrotóxicos. Sobre este assunto, conversamos a partir de agora com o biólogo Rodrigo Silva. Rodrigo, muito boa tarde, uma ótima segunda-feira para você e seja muito bem-vindo ao Tom Maior. Muito obrigado, boa tarde a todos, é sempre um prazer conversar com todos vocês. Rodrigo, para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é esse projeto e quais serão as consequências da aprovação dessa PL. Olha, essa PL, que significa Projeto de Lei, né, 6299, ela já tramita no Congresso desde o ano de 2002. Então, são 20 anos aí em tramitação para essa sua aprovação. Ela foi aprovada agora, na semana anterior, pela Câmara dos Deputados, vai passar pelo Senado e aí, então, sanção do presidente da República. Atualmente, o que muda, né, de fato, da lei anterior para essa nova lei? Bom, basicamente, além de mudar os nomes, né, hoje não vai se chamar mais agrotóxico, mas sim defensivos agrícolas, né? Além dessa mudança de nome, a gente também vai ter uma mudança num processo de autorização, num processo de compra, no processo de liberação desses venenos. De que forma? Atualmente, então, toda vez que um produtor precisa comprar, precisa importar, precisa usar um defensivo desse, seja ele novo ou não, ele passa por 3 processos, né? Ele passa pela liberação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Dependendo de onde ele for aplicar, ele passa pela aprovação do Instituto do Ministério do Meio Ambiente, pelo IBAMA, e também pelo Ministério da Agricultura. Com a mudança, com essa lei nova, o IBAMA e a Anvisa perdem esse poder decisório de autorização e isso passa a ser exclusivo do Ministério da Cultura. Tudo bem, Ministério da Cultura não, perdão, Ministério da Agricultura. Mas, de fato, por que as pessoas temem isso? Porque o Ministério da Agricultura, a gente tem vivenciado mais de perto a política no nosso país, o ministro, seja ministro da Agricultura, ou como eu comentei, da Cultura, ministro de qualquer outra pasta, ele é uma indicação do presidente da República. Portanto, esse processo mais técnico de liberação, as pessoas temem que isso se perca ao longo do caminho. Por quê? Porque quem vai liberar é o ministro. O ministro vai fazer essa liberação e, em tese, esse processo de estudo, de pesquisa que se faz para a liberação de um novo agrotóxico, por exemplo, ele vai passar a ser um mero coadjuvante em todo esse processo. Então, as pessoas estão com medo, né? Os ambientalistas, os técnicos, né? Os pesquisadores, os cientistas estão com medo que isso se torne aí uma porteira aberta para a entrada de dezenas de novos agrotóxicos aí todos os meses, todos os anos no nosso país. Então, basicamente, é isso que vai acontecer. O Ministério da Agricultura vai ter o poder da decisão final de liberar ou não a entrada de novos defensivos no país. Rodrigo, boa tarde. Tem essa mudança de nome, mudança de aprovação, mudança também para compra. E essa questão do IBAMA e da Anvisa, né, é mais crítica no momento. E a gente quer entender aqui, baseado em quê? Em qual argumento, né, esse projeto de lei propõe, então, que a Anvisa e ao IBAMA esse poder de decisão, né, sobre o registro de agrotóxicos? Tem como a gente aprovar um novo produto sem passar pela Anvisa, sem passar pelo IBAMA? Em tese, não, né? Em tese, não deveria ter como. Hoje, esse projeto de lei propõe que a liberação desses novos agrotóxicos ela passe de 30 dias a, no máximo, 2 anos. Ou seja, durante esse período, os órgãos governamentais, no caso a Anvisa e o IBAMA, vão precisar fazer estudos de toxicologia, de toxicidade, ou seja, para saber o quão tóxico são esses novos venenos que estão entrando para a saúde humana e para a saúde animal, né? E a gente sabe, né, nós que estamos aí
na pesquisa há muitos anos, quando eu falo nós, os pesquisadores, os cientistas, quem trabalha com pesquisa, sabe que esse prazo é curtíssimo, é humanamente impossível você fazer uma pesquisa para determinar se um produto é perigoso para a saúde humana ou não, num prazo máximo de 2 anos. E aí, se no caso não houver nenhuma manifestação sobre essa periculosidade, o produto tem uma liberação aí temporária, né? Que não se diz exatamente o prazo desse temporário. Fala que esse produto terá uma liberação temporária para uso até que se concluam os estudos. Mas isso fica muito obscuro, né? Então, essa é a grande questão, de 30 a 2 anos. Bom, por que isso foi feito? Segundo os líderes da bancada ruralista, que foram os que encabeçaram todo esse processo, eles afirmam que há uma necessidade de uma celeridade nos processos de aquisição de novos defensivos agrícolas. Porém, que isso modernizaria a nossa agricultura, que é o celeiro do mundo, etc. e tal. De fato, 25% das nossas riquezas, do nosso produto interno bruto, são produzidos pelo agronegócio. Mas é importante destacar também que somente nos últimos 3 anos, mais de 1.500 novos defensivos agrícolas foram liberados no país. Então, vou repetir essa informação. Nos últimos 3 anos, mais de 1.500 novos defensivos agrícolas foram liberados para entrar no nosso país. Dentre eles, o glifosato, que é um produto proibido em várias partes do mundo. Então, a gente já tem uma entrada desenfreada de produtos de defensivos e ainda quer-se acelerar ainda mais todo esse processo. Os ambientalistas, por outro lado, diz que isso vai beneficiar os grandes produtores e os grandes agricultores, ao passo que os pequenos e médios não serão beneficiados, além também de beneficiar a grande indústria produtora dos defensivos agrícolas. Então, há um debate muito sério, é muito sério isso para a nossa saúde, enquanto consumidores de produtos agrícolas. A gente precisa ficar atento ao que vai acontecer nos próximos meses aí com essa aprovação ou não da lei. Eu digo ou não porque ainda vai passar pelo Senado e sanção do presidente, mas tudo indica que esse projeto de lei será aprovado. Rodrigo, hoje em dia já existe alguma lei que obrigue a indicação ali no rótulo do produto mesmo, se o produto foi produzido com algum tipo de pesticida ou não, para ficar mais fácil que o consumidor saiba disso, o consumidor tenha acesso a essa informação? Existe, mas isso não é cumprido, né? E, além disso, essa PL, ela extingue isso, que foi muito bem lembrado por você. Então, com a PL 6299, isso é extinto. Não há uma obrigatoriedade de colocar no rótulo que aquilo foi produzido com a ajuda de defensivos agrícolas. Agora, uma questão muito importante. Recentemente saiu uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz mostrando a presença de agrotóxicos em produtos industrializados, biscoitos, sucos, leite. Então, todos esses produtos que a gente imagina que não tenham agrotóxicos, eles possuem essa molécula. Agora, por que eu estou falando isso? Como é que a gente vai provar, como é que a gente vai obrigar o produtor, o embalador, a colocar isso no rótulo? Imagina o prejuízo financeiro para quem produz isso. Então, tudo isso está sendo levado em consideração no momento de aprovação de uma lei como essa, né? Então, a gente precisa questionar, enquanto consumidores, e pressionar os nossos políticos para que isso volte, para que isso seja colocado em prática de fato, para que esses defensivos sejam indicados no rótulo de todas as embalagens nas quais eles são vendidos. Rodrigo, essa fala sua seria o gancho, né, da minha próxima pergunta. Esse levantamento, né, realizado pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que revela que, ao contrário do que muita gente pensa, né, do que muitas pessoas acreditam, os agrotóxicos eles não estão apenas em produtos in natura, mas estão também em industrializados, como bisnaguinhas, né, e
uns produtos que chamam muita atenção das crianças, que geralmente as crianças consomem bastante. Eu queria que você explicasse para a gente o que o agrotóxico pode causar nos pequenos e se os danos, né, na criança, na infância, é muito mais prejudicial do que nos adultos. Toda certeza. Os agrotóxicos, grande parte dos agrotóxicos já tem estudos bem sedimentados sobre isso. São causadores de diversos tipos de câncer, entre eles os linfomas não Hodgkins, entre eles a leucemia. Isso já é ponto passivo da ciência. Também induzem a alterações hormonais. E aí você me perguntou, isso pode ser prejudicial muito mais na criança do que no adulto? Com certeza, porque a criança ainda está em processo de formação dos seus órgãos, do seu sistema nervoso, do seu sistema hormonal. Então, isso pode prejudicar severamente a saúde da criança de forma quase que irreversível. Tá? Então, é sempre importante destacar. Quando as pessoas falam assim, mas não tem comprovação científica de que o agrotóxico, de que o defensivo agrícola causa câncer. Sim, já há comprovação científica. Já há comprovação científica. O glifosato, que eu citei anteriormente, liberado no Brasil há poucos meses, é uma molécula que é ditamente cancerígena. Tá? E isso está presente em os nossos alimentos, no nosso material de consumo, nossos produtos de consumo. Um outro detalhe importante, não só nos alimentos. Já foram detectados traços dessas moléculas, né, pequenas quantidades dessas moléculas na água que a gente bebe. Então, por que isso acontece? Porque quando isso é aplicado nas lavouras, ocorre a chuva, aquela água contendo agrotóxico é carregada para os rios, essa água dos rios é captada pelas estações de tratamento de água para serem tratadas e colocadas no nosso sistema de distribuição. Porém, o nosso sistema de tratamento, e aí eu não falo exclusivamente do nosso brasileiro, mas o tratamento de água convencional não é capaz de remover essas moléculas da água. Então, nós estamos consumindo traços de agrotóxicos toda vez que a gente bebe uma água que pode estar contaminada. É preciso ter muito cuidado. Então, a gente está exposto de diversas formas a esses venenos. Estamos conversando aqui no Tom Maior com o biólogo Rodrigo Silva, falando sobre esse projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados, que segue agora para o Senado, que flexibiliza regras para o uso de agrotóxicos aqui no Brasil. Rodrigo, outra situação que a gente pode avaliar aqui neste momento é dos países europeus, né? São eles que vendem esses agrotóxicos para o Brasil, agrotóxicos que são proibidos lá na Europa, e eles acabam importando também esses produtos que foram ali feitos com agrotóxicos, né? Esse é o ciclo do veneno, é como se eles falassem, sabemos que é um produto com agrotóxico, exportamos para o Brasil e ainda externalizamos aqui no consumo. Como que vai ficar esse, digamos, ciclo, né, do agrotóxico com a aprovação desse projeto de lei? Isso vai aumentar. A gente vai ter, infelizmente, mais inserção de agrotóxicos, de novos agrotóxicos no nosso país. Né? O Brasil está indo na contramão da sustentabilidade, na contramão da segurança alimentar ao aprovar uma lei como essa. Você disse muito bem, os países europeus, os países da América do Norte não querem mais esses venenos nas suas lavouras, então eles têm que escoar a produção. E aí eles vão escoar a produção onde tem a porta aberta. No caso, o Brasil. A gente não pode mais fechar os olhos por uma situação como essa. É a saúde nossa, é a saúde dos nossos filhos, é a saúde dos nossos netos, dos nossos pais. E isso é muito sério. Então, de que maneira a gente pode barrar isso? A gente tem que pressionar os nossos políticos, porque são eles que aprovam esse tipo de legislação. Proíbe-se lá, mas escoar a produção tem que ser em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Então, a gente não pode ir nessa contramão. A gente tem que pensar na sustentabilidade da nossa população. E isso não está sendo feito com a aprovação dessa lei.
Rodrigo, em uma das suas respostas você falou aqui que os vestígios, né, dos agrotóxicos podem ser encontrados em vários tipos de alimentos diferentes, inclusive na água. Eu queria que você falasse agora sobre um dito popular que geralmente as donas de casa fazem, né, de colocar ali a aguinha com um pouquinho de vinagre ou algo do tipo para falar que está tirando os agrotóxicos do alimento. Existe alguma técnica capaz de remover 100% o agrotóxico do alimento? Nenhuma técnica. Nenhuma técnica. O agrotóxico, ele é um elemento, ele é uma substância química tão poderosa que ele se gruda nesses alimentos e ele não solta mais. Tá? Você consegue até remover alguma coisa quando você lava com detergente ali, com esponja, mas você imagina lavar cada folhinha de alface com detergente, com esponja, e mesmo assim ele ainda vai continuar presente porque não é só ali que ele está. Então, passar vinagre, colocar de molho na água sanitária, isso não remove agrotóxico. Tá? A única forma que a gente tem de não consumir agrotóxicos é consumindo produtos orgânicos, produtos livres de agrotóxico. É a única forma que a gente tem de se proteger desses venenos. E como é que eu faço para consumir produtos orgânicos? Eu tenho que procurar uma feira, um produtor próximo a mim que venda produtos livres de agrotóxicos. Tá? Existem várias feiras aí espalhadas pelo Brasil. O Brasil é um país que tem essa cultura da feira, né? E agora, então, as feiras orgânicas têm vindo com muita força. Eu quero só colocar um caso que eu tive essa semana passada. Eu fui ao mercado fazer compras para minha casa e eu comprei um saquinho de frango orgânico. Estava em barato, estava em promoção, e eu estava passando no caixa e a moça me perguntou, falou assim, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ela falou assim, geralmente esses produtos orgânicos são mais caros, né? Eu falei, são, mas nesse caso o preço está bem semelhante ao não orgânico. E aí ela me fez uma pergunta que eu fiquei meio de queixo caído. Ela perguntou para mim, o que é orgânico? E aí, naquele momento, eu entendi que grande parte da população, e aí vem a Sagres para instruir a população muito bem, grande parte da população não sabe o que é isso. Não tem noção do perigo que é um agrotóxico. E eles, então, não fazem muita distinção entre o produto orgânico e um produto não orgânico. A população quer comprar o que é mais barato. Né? Então, é importante dizer, é importante instruir. Dê preferência a produtos orgânicos. A gente sabe que geralmente os produtos orgânicos são um pouco mais caros, sim, em função da menor produção e muitas vezes do menor incentivo de produzi-los, mas é a única forma de você se livrar do consumo de agrotóxicos. Vinagre, água sanitária, deixar de molho, não adianta, infelizmente. Para finalizar, então, o nosso bate-papo aqui, Rodrigo, tem como produzir sem agrotóxico, mas tem como produzir também em grande escala, né, nas grandes lavouras, né, pensando assim na agropecuária de uma maneira ampla? Sim. Isso é uma outra falácia que se fala muito, né, pelos grandes produtores, pelos grandes membros do agronegócio, que não é possível produzir em grande escala a partir de uma agricultura orgânica. Isso é mentira. É super possível e está aí um ramo muito importante que vem crescendo no nosso país, que se chama agroecologia, que utiliza as plantações orgânicas em consonância, né, em apreço à natureza, tudo junto, tudo sendo produzido sem agrotóxicos, sem nenhum tipo de veneno e com uma produção em grande escala. Então, a agroecologia vem forte nesse sentido. Agora, é preciso que o governo federal, que os governos estaduais, que os governos municipais incentivem esses produtores a terem a sua produção escoada, né? Não só as grandes commodities, né? Soja, algodão, milho, etc., mas também os pequenos produtores precisam ter esse incentivo. E sim, é possível produzir sem agrotóxicos em grande escala, até mesmo para alimentar o mundo, se for preciso.
Rodrigo, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no Tom Maior. Nós vamos então seguir acompanhando aqui esse tema, a aprovação ou não desse projeto lá no Senado e também a sanção presidencial. Muito obrigada, o espaço segue aberto aqui no Tom Maior. Até uma próxima.